Meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, sejam com a sua casa, com a sua família. Momento da Mulher Cristã, sobre a temática por uma vida com propósitos, descobrindo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Seguimos estudando o livro de Provérbios, extraindo lições de Provérbios. E hoje vamos falar sobre caráter. O que o livro de Provérbios nos traz de lições práticas, objetivas com relação a caráter, para que possamos entender o tema e identificar em nós as características do caráter segundo a palavra de Deus. Vamos orar e iniciaremos em seguida nosso tema. Deus Santo, nós somos gratos a Ti porque nos permites falar com mulheres semanalmente, com homens também, servos Teus, que desejam a cada dia crescer, se desenvolver integralmente. Ó Deus, nessa hora suplico a Tua direção para esse programa. Ó Deus, que a Tua palavra possa agir em cada mente, em cada coração, de formas que possamos compreender o que Tu queres com relação a caráter. Senhor, sê conosco, abençoa-nos e ensina-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, falar de caráter é, sem dúvida, delicado, porque existem muitas concepções, muitas definições, né? E nós precisamos entender de fato, à luz da palavra de Deus, o que significa o caráter. E não é uma tarefa fácil, porque para identificarmos em nós as características de um caráter segundo Cristo, às vezes precisamos também rever algumas atitudes, alguns posicionamentos, algum entendimento. E para isso eu quero começar essa nossa conversa trazendo uma oração que o salmista fez a Deus no Salmo 139, versículos 23 e 24. E o meu desejo é que cada um de vocês, nesse momento, possa falar como o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando a gente pede sonda-me, conhece-me, os pensamentos, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, significa que eu estou dispondo o meu coração, a minha mente, o meu coração, para aprender e me aperfeiçoar, entendendo que Deus ele é totalmente capaz de sondar os nossos corações. E quando eu peço, prova-me e conhece os meus pensamentos, eu estou pedindo a Deus que me dê situações em que eu possa perceber as falhas que porventura possam existir nesse caráter segundo Cristo. Então, não é algo simples de se fazer, porque precisa ser feito de verdade. Mente e coração desejosos de serem aperfeiçoados. Então, que o Senhor nos abençoe na abordagem desse tema, para que possamos chegar ao entendimento adequado. Eu peço, sonda-me, Senhor, e prova-me. E só de começar a estudar o tema, o Senhor já me colocou diante de situações em que eu precisei ser testada em alguns desses aspectos de caráter que vamos abordar hoje. Bom, antes de começarmos de trazer a visão bíblica, a gente precisa entender algumas definições que temos, algumas características
coisas que irão agregar, acrescentar aquilo que pretendemos abordar nesse tema. Segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, caráter, o conceito de caráter é definido pelo conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. O caráter define a índole da pessoa e como ela rege as suas atitudes dentro dos parâmetros da honestidade e respeito ao próximo. Então, vamos guardar essas duas características, honestidade, respeito ao próximo. Continua a definição. Assim, quando afirmamos que uma pessoa tem caráter, é porque essa pessoa apresenta traços de honestidade, sensatez e senso de justiça. Em contrapartida, o indivíduo sem caráter é aquele mais propenso a realizar atitudes que podem prejudicar outras pessoas em benefício próprio. Então, a grosso modo, nós podemos entender que o caráter se expressa em características positivas: honestidade, sensatez, senso de justiça, respeito ao próximo. E a falta de caráter se revela em indivíduos que buscam o seu próprio benefício. Então, ele não pensa duas vezes, ainda que ele tenha que prejudicar ao próximo, mas ele busca sempre o seu próprio benefício. Avançando mais um pouquinho nessa definição do Instituto Brasileiro de Coaching, nós podemos considerar que já nascemos com algumas propensões de caráter, mas isso não é determinante. Então, desde pequeno, a gente já observa algumas tendências nas crianças a serem mais temperamentais, mais geniosas, como a gente fala, né? Esse daí já sabe o que quer desde pequeno. Então, existem algumas propensões que estão ligadas ao temperamento. Temperamento que é algo que a gente já nasce com alguns traços a partir das características familiares. À medida que crescemos, temos contato com o que é certo ou errado, orientado por nossos pais. E aí é extremamente importante o papel dos pais ou do cuidador, da pessoa que está criando, educando essa criança, né, durante a infância, nos primeiros anos de sua vida e até na adolescência. A gente precisa funcionar como mediadores, sempre pontuando o certo e o errado. E aí, isso também não é determinante, mas influencia demais, porque é o papel de quem está educando. Agora, se a pessoa que está educando, ele tem desvios de caráter, nesse sentido da honestidade, do respeito ao próximo, de buscar o bem do próximo, de senso de justiça, se o pai ou a pessoa que cria, ele apresenta essas falhas no seu caráter, a criança vai começar a entender aquela falha como algo permitido para alcançar seus objetivos. Então, a criança vai se desenvolver achando sempre que os fins vão justificar os meios. Então, ela pode fazer o que ela quiser para seu próprio benefício. Então, é essencial que o nosso caráter de pais ele seja pautado na honestidade, no senso de justiça e no respeito, no amor ao próximo. A forma como cada indivíduo vai absorver as orientações que receber da família, como ela vai compreender os limites da sociedade, porque o local onde ela vive e é criada também vai influenciar na formação do seu caráter. A maneira como cada indivíduo vai entender isso, absorver as experiências que ele tiver durante o seu desenvolvimento, durante a sua infância, a sua adolescência, e como ele vai absorver os modelos que ele tiver na infância,
é que em conjunto vão definir o seu caráter. Então, nem as propensões, as características que a gente apresenta ainda muito pequenos são determinantes, nem as orientações ou os modelos que a gente tem em casa são determinantes. Existe um conjunto de fatores que, ao final, vão definir o caráter, tá? Você pode ter propensões, mas ao longo de suas experiências de vida, você vai percebendo até que ponto aquilo é positivo, até que ponto aquilo faz bem para você e para todos que estão ao seu redor. Então, nós temos uma clareza de que vários fatores interferem. O papel dos pais é muito importante como mediadores. E as experiências que essa pessoa vai viver, esse indivíduo vai viver, muitas não estão, não dependem da nossa vontade. Às vezes o indivíduo enfrenta traumas, né, no período de formação. E aí, esses traumas também vão influenciar de forma positiva ou negativa a formação do caráter desse indivíduo. Mas nós sabemos que nós temos o manual do fabricante, que é a palavra de Deus. No livro de Provérbios, nós vamos ver hoje que existe um padrão bíblico de um caráter passível de ser moldado por Deus. Quando a gente fala, que a gente vê no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos e determinados, que o Senhor nos conhece desde o ventre, que a gente ainda era uma criatura informe e Ele já nos conhecia, e quando a gente crê que Deus ele direciona, permite situações, que vivenciamos situações para que nos aperfeiçoemos dia a dia, a gente passa a entender que essas situações que vivenciamos, essas experiências, a família que nascemos, os traços de personalidade que nascemos, todas essas coisas compõem a moldagem de Deus para o nosso caráter. Então a gente precisa entender que passamos por um processo de moldagem. De forma clara, Provérbios 6 apresenta características de caráter que desagradam a Deus. E aí nós vamos fazer esse contraponto, tá? 6 coisas que desagradam, que aborrecem a Deus. E a 7ª coisa, Provérbios diz que Deus abomina. E nós vamos entender um pouquinho quais são esses traços de caráter que desagradam a Deus. E por que desagradam a Deus? E vamos fazer um contraponto com o caráter segundo Cristo, que é aquilo que vai agradar a Deus e vai também nos satisfazer enquanto cidadãos indivíduos. Muito bem. Atitudes e ações que nunca deveriam fazer parte da nossa vida. Nós temos aí 7 atitudes e ações. As 6 primeiras aborrecem, desagradam ao Senhor, e a última, a 7ª, Deus abomina. Mas vamos ver cada uma delas. Primeira atitude, olhar altivo ou olhos altivos. São as pessoas extremamente soberbas, que se acham superiores aos outros, independente de pelo que ele se acha superior. Se é porque ele tem mais dinheiro, se é pela cor da pele, se é pelo lugar onde ele nasceu, independente, se é pelo posto que ele ocupa, esse olhar altivo desagrada a Deus, porque é uma atitude de alguém que humilha aos demais porque se acha melhor, superior e mais importante. Segundo ponto, a língua mentirosa. Toda meia-verdade é uma mentira. Então, sempre que eu preciso omitir, distorcer a verdade, eu estou desagradando a Deus. Eu não menti, eu só omiti.
toda meia-verdade é uma mentira. Se você não falou a verdade, você mentiu. Não importa o enfeite que você coloque, você mentiu. E isso desagrada a Deus. O coração assassino. E aí a gente faz a ponte com o Êxodo, lá nos 10 mandamentos, quando a gente tem o não matarás. Jesus Cristo, quando veio, ele aperfeiçoou esse mandamento, porque ele nos diz que se eu no coração pensar e desejar o mal, a morte do meu próximo, eu já estou desagradando a Deus. Eu já estou pecando, usando a palavra, o termo bíblico. Eu já estou cometendo pecado. Então, quando o meu coração deseja a morte de alguém, eu já estou pecando. O quarto ponto é o coração enganoso. E aí você pode me falar, mas não é a mesma coisa? Não. O coração enganoso é aquele que está sempre armando, planejando, conspirando, elaborando esquemas para prejudicar aos outros. Então, não necessariamente ele tenha um desejo de morte ao outro, mas ele tem um desejo de prejudicar ao outro para continuar em evidência, para continuar se dando bem, como comumente as pessoas falam. Então, o coração assassino é aquele que está desejando a morte. O coração enganoso é aquele que está sempre arquitetando planos perversos contra o seu próximo. Quinto ponto, pés que se apressam para o mal. Então, Deus odeia não só o coração, a mente que planeja o mal e planeja o assassinato, planeja a morte do outro, mas Deus também odeia aquele que executa. Os pés que se apressam para realizar o plano mal. Então, não só o que pensa, o que deseja, mas também o que executa o mal. Este também desagrada, aborrece a Deus. Sexto ponto, a testemunha falsa. Deus odeia quem dá falso testemunho. E aí, esse sexto ponto está muito próximo do segundo, que é a língua mentirosa. Mas a testemunha falsa, ele vai além, porque ele não está falando simplesmente uma mentira. Ele vai testemunhar a respeito de algo que está causando prejuízo ao seu próximo. Ele vai testemunhar de algo que ele não viu, ou que ele ouviu, ou que ele acha. E sem se preocupar se ele está causando algum tipo de dano ao seu próximo, àquele que foi acusado. Então, a testemunha falsa também é abominável. E o sétimo ponto, que também, a testemunha falsa também desagrada a Deus, aborrece a Deus. E o sétimo ponto é a atitude, a ação, a característica que Deus abomina, que é o semeador de discórdia. Quem nunca conviveu com um semeador de discórdia? Com alguém que está sempre levantando suspeita com relação à atitude do outro, está sempre julgando o outro, ou está se colocando no lugar de vítima, acusando outros. Então, esse semeador de discórdias é aquele coitadinho que todo mundo tem que ter pena dele porque ele é uma vítima e ele acaba colocando os outros que estão próximos a ele um contra o outro. Uns contra os outros porque ele semeia contenda, ele semeia discórdia, semeia problema. E o livro de Provérbios coloca como agravante quem faz isso entre irmãos. O semeador de discórdia entre irmãos é abominável. Porque a gente entende que irmãos, sejam de sangue
ou de laços ideológicos, eles têm objetivos comuns e vivências comuns. Então, alguém que está semeando discórdia entre estes, ele está causando um mal enorme à família, à instituição, à igreja, à comunidade que eles estão vivendo. E aí, ele causa contendas o tempo todo entre essas pessoas. E precisamos, então, acender ao alerta para que esses vários comportamentos negativos que Deus odeia sirvam como advertências diárias para nós e instrução. Como eu falei, Deus me colocou diante de várias situações em que eu precisei verificar como estava o meu caráter. Então, precisamos buscar transformar a cada dia atitudes que desonram ao Senhor Deus em características positivas e amáveis, semelhantes às de Cristo. E aí, para a gente compreender bem e fechar bem essa questão de caráter, a gente vai ver o caráter de Cristo. E nós vamos ver que o caráter de Cristo, ele se contrapõe àquelas 7 características de Provérbios que desagradam a Deus, que aborrecem a Deus e que Deus abomina. Primeiro ponto do caráter de Cristo, coração humilde. Mesmo sendo Deus, ele não usou isso para se posicionar como melhor do que os demais. Ele não usou como usurpação ser filho de Deus. Ele não se beneficiou disso. Pelo contrário, ele teve uma atitude de humildade, de olhar amável para o outro, para o próximo, independente da atitude do outro. Língua verdadeira. Falar a verdade independente das consequências. Eu posso até vir a me prejudicar, mas eu preciso falar sempre a verdade. A minha palavra precisa ser sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que disso passar vem do maligno, lá em Mateus 5,37. Então, a minha palavra precisa ser sim, sim, não, não. Não é talvez, não é olhe para o outro lado, não é isso é relativo. É sim, sim, não, não. Terceiro ponto, de desejo de ver outras pessoas experimentarem a vida eterna. Se contrapõe ao coração assassino, lá das características negativas de caráter. Este caráter segundo Cristo, caráter de Cristo, que é o que nós devemos buscar a cada dia, essa característica expressa que eu vou sempre desejar, e isso vem de dentro, não é de boca, vem do coração. Eu vou desejar de verdade que todos experimentem a vida eterna, que todos vivam em plenitude a vida que o Senhor lhes dá. Então é um desejo ardente. Se eu tenho esse desejo, eu jamais vou desejar a morte de outra pessoa. Eu jamais vou desejar o mal para outra pessoa. E aí vem a quarta característica, coração que busca somente o bem dos outros. Então, eu vou buscar, não vou me colocar como aquele coração enganoso que vive planejando o mal com o próximo, para o próximo, mas eu vou buscar sempre o bem. Eu vou fazer o possível para que o outro também esteja bem. Quinto ponto, pés que são rápidos em se desviar do mal. São aqueles que fogem até da aparência do mal. Se algo te parece mal, não faça, né? O na dúvida não faça, porque você se apressa para desviar de coisas que desagradam a Deus e que prejudicam ao seu próximo. Sexto ponto, boca que fala como testemunha fiel, em contraponto ao falso testemunho. Então, é aquela pessoa que só fala aquilo que ele viu, que ele tem convicção
e ele fala a verdade na íntegra, sem enxertos, sem a sua própria visão ou opinião. Ele fala de fato o que ele sabe e o que ele viu. E ampliando isso em Cristo, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Nada que seja para amaldiçoar o outro, que seja para entristecer o outro ou destruir o outro. E sim, unicamente a palavra que for boa para edificação e assim transmita graça aos que ouvem. As tuas palavras precisam ser agradáveis, abençoadoras. Então precisamos sim ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca vem do coração. Então, se está saindo coisas ruins da minha boca, é porque o meu coração está contaminado, é enganoso. E o ponto que Deus abomina, lá em Provérbios 6, contraponto com a última característica que vamos ver agora, que é o semeador de paz e harmonia. Ao invés de semear a contenda, eu vou semear a paz. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós já tivemos um programa sobre paz, sobre guerra, e esse versículo foi muito utilizado. E isso precisa ecoar na nossa mente o tempo todo. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Seja um embaixador da paz, promova a paz, que as suas palavras promovam paz, que você busque o bem do seu próximo. E para fecharmos esse nosso entendimento sobre caráter, né, nós vimos características que agradam e características que aborrecem a Deus, e a gente pode fechar essa nossa conversa de hoje trazendo as palavras de Jesus Cristo a respeito dos mandamentos. Quando alguém lhe perguntou qual era o mais importante dos mandamentos, ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, todos esses traços de caráter, eles têm como fundamento básico o amor. Todos esses traços de caráter de Cristo que nós precisamos buscar, eles têm como fundamento o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo ao meu próximo, se eu considero sempre o outro superior a mim, eu não vou ter atitude soberba. Eu não vou falar a mentira, eu não vou levantar falso testemunho. Eu vou sempre desejar que o meu próximo esteja tão bem e desfrute de bênçãos e de alegria, assim como eu. Eu vou buscar o bem do meu próximo, eu vou fazer tudo para que ele esteja bem. Vou procurar me desviar do mal, vou falar apenas coisas que edificam e vou semear paz e harmonia. Então, quer ter um caráter segundo Cristo, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. Você não é o centro do universo, nem o centro da vida de ninguém. Você é mais um criado por Deus para ser bênção na vida do seu próximo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento, fale aos nossos corações e nos aperfeiçoe dia a dia. Que o Senhor seja com cada um de vós, em nome de Jesus.